Então, pessoal, agora dando início aqui à nossa aula número 18, tá? A nossa aula A Estrutura de um Artigo de Revisão Sistemática, essa aula aqui, A Estrutura de um Artigo de Revisão Sistemática da Literatura para a revista Systematic Review, tá? A gente viu na aula passada a estrutura de um arquivo para a revisão sistemática da literatura de uma forma geral, tanto relacionado a periódico quanto relacionado a tema. Agora eu fui lá para o final, escolhi um periódico, uma revista, como se a gente fosse publicar nessa revista, e basicamente o que eu fiz foi olhar a regra passo a passo dessa revista e trouxe para vocês aqui nessa aula esse regramento passo a passo para que a gente possa entender um pouco melhor o passo a passo da aula número 16, que foi a aula que eu falei que eu introduzi com vocês o tema de revisão sistemática da literatura, e aí a gente vai sim, na próxima aula aula 19, detalhando passo a passo de uma revisão sistemática da literatura e uso das ferramentas de IA. É uma estratégia, na verdade, que eu faço de ir lá para o final, eu acho que didaticamente funciona um pouco melhor, vai lá para o final, vê a exigência da revista, acho que também aumenta a produtividade, vai lá para o final, vê a exigência da revista, por quê? Porque a gente dá uma lida, passa uma visão geral e quando a gente voltar para detalhar o passo a passo, a gente sabe daquele passo a passo o que importa, o que a gente precisa guardar, o que a gente não precisa guardar, como a gente vai se organizar dentro desse passo a passo para que a gente, na hora de submeter o artigo, a gente esteja com toda a documentação necessária. Por isso que eu adotei essa estratégia. Ela tem fins didáticos, na verdade, que eu acho que assim funciona melhor para o seu aprendizado, e ela também tem um fim organizacional para aumento de produtividade, como tudo que eu sempre faço e toco dentro de um processo de transformação digital. Então, é isso, né? Para não perder o costume, a gente passa lá para o quadro do Miro, tá? Também o nosso quadro do Trello, desculpa, eu sempre confundo, é o quadro do Trello aqui, então tem aqui na data essa aula, para lembrar um pouquinho a você, a aula que está sendo gravada agora para ser assistida, na verdade, no dia 7, a estrutura de um artigo de revisão sistemática de literatura para a revista Systematic Review. Eu vou ticar aqui, tá? Porque, na verdade, eu fiz essa parte já, aqui, que é a minha parte, né? Então, vai caber a você aí, se você usa o Trello, se você usa o Notion, outro software, o Asana, você pode também fazer esse tipo de acompanhamento que eu sempre faço. Eu estou colocando aqui esse quadro para você, que é o quadro dessa disciplina, mas eu tenho um quadro desse para cada disciplina e para cada um dos projetos que eu coordeno, porque isso realmente funciona muito em termos de gestão, tá? Mas o tema aqui não é gestão, vamos lá agora também, tá? Só para a gente ver aqui uma questão de ordem, né, para vocês. A gente tem esse mapa mental, eu espero que vocês tenham conseguido acessar, porque é o mesmo mapa da outra aula, porque aqui a gente tem a estrutura de um artigo genérico, que foi da aula passada, que eu passei passo a passo isso que está aqui, e naturalmente a estrutura de um artigo específico na Systematic Review. Ele também contempla basicamente toda essa estrutura que está aqui, só que com alguns detalhes específicos, e é exatamente aí nesse detalhe específico que a gente vai começar a trabalhar aqui nessa aula, tá certo? Então, como vocês vão ver, eu vou começar aqui, na verdade, entrando, né? Deixa eu apagar aqui esse item que ficou solto. Bem, não quer apagar aqui por algum motivo, deixa eu voltar. Fazer um refreshzinho aqui, porque às vezes ele funciona, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, apagou, enfim. Então, o que aqui ele fala lá na revista, tá? Eu vou direto lá para o link da revista, cadê aqui? Direto lá para o link da revista, aqui é onde tem pesquisa, ele vai para o link pesquisa, mas vocês estão vendo aqui a tela, eu vou para a parte, para o home aqui, para a tela inicial da revista, depois a gente chega lá, tá? Então, essa revista, como eu falei, dentre todas as revistas, ela é uma revista muito renomada, sobretudo na área da saúde, tá? Ela é a revista Systematic Review, ela segue, assim, as normas, as regras todas da Spring Nature, tá? Como tá aqui posta para vocês, então aqui chamada de artigos, enfim, não vou passar isso aqui, não faz muito sentido agora. Eu escolhi essa, mas quando você for trabalhar o seu artigo de revisão sistemática, você vai escolher uma revista qualquer. Qual é a minha dica?
que o procedimento que eu estou fazendo aqui, o procedimento que eu vou apresentar para vocês, vocês também façam em relação à revista que vocês vão escolher para publicar a revisão sistemática ou qualquer outro artigo de vocês. Vai lá e começa pelo fim. O fim é o quê? São as regras da revista, tá? Então, a gente vai voltar lá para o nosso mapa. E a primeira novidade, né, que eu encontrei aqui, por se tratar de uma revista específica de revisão sistemática, ela traz alguns tipos de artigos possíveis. Observem que a gente na aula anterior, na verdade a aula 16, eu passei para vocês os tipos de artigos científicos. E dentre os tipos de artigo tem lá os artigos de revisão. Dentre os artigos de revisão tem a revisão narrativa e a revisão sistemática. E dentre os artigos de revisão sistemática, pelo que eu percebi aqui e vi nessa revista, você pode colocar um artigo de revisão sistemática de pesquisa, de metodologia, de protocolo, de comentário ou uma carta ao editor. E você pode ainda fazer um artigo de atualização de revisão sistemática, certo? Então, são, vamos dizer assim, 6 tipos de artigos possíveis dentro de um processo de revisão sistemática para essa revista. Pode ser que para outra revista você vai encontrar outros tipos de artigo de revisão sistemática, tá? Aqui, na verdade, o que é que eu fiz, tá? Qual foi a lógica aqui de construção, a metodologia que eu usei para montar aqui esse processo, tá? Eu segui aqui, a partir desse site, eu me coloquei como um autor, né? E fui passando, cheguei aqui nessa página aqui, numa página que mostra isso que vocês estão vendo aqui, tá? Então, artigos, deixa eu voltar para cá, os guias para submissão, artigos, tá? Aqui, na verdade, ele está mostrando já os artigos da revista, tá? Então, submeter o manuscrito aqui, deixa eu ver para onde é que ele vai. Na verdade, aqui eu acho que ele já vai lá para o final, não é isso que eu quero. Então, dentre esses artigos aqui, eu vou chegar lá, eu vou entrar aqui tá? Preparando o manuscrito, é isso que ele está mostrando aqui para mim, tá? Preparando o manuscrito, era aqui que eu queria entrar, na verdade, né? Então, ó, aqui tem os 6 tipos de artigos, tá? E a regra para cada um. E aqui tem o formato geral, tá? Para você escrever o manuscrito principal, tá? Seja qual tipo for. O que você deve fazer em relação à ilustração de ilustrações e figuras, a preparação de tabelas e a preparação de arquivos adicionais. Essa parte de arquivos adicionais é sempre muito importante, e aqui no caso da revisão sistemática, sobretudo no caso de protocolo, é ainda mais importante, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então, aqui, o que é que eu fiz, né? Entrei aqui no pesquisa. Vamos lá, vamos submeter um artigo de pesquisa. O que é que ele faz? Ele mostra aqui os critérios, tá? Tem uma carta aqui do editor, e tem aqui alguns padrões de report que ele faz, né, aqui, para que você tenha ciência do que se trata esse tipo de artigo. E aqui tem preparando o seu manuscrito com todo o detalhamento aqui. Perceba que é para o tipo de arquivo pesquisa, tá? E aí o que foi que eu fiz? Eu trouxe, né? Na verdade eu fiz uma tradução, mesmo usando inteligência artificial para poder acelerar o processo. Eu fiz essa tradução e trouxe aqui esse detalhe para vocês. Evidentemente que eu vou passar aqui de uma forma mais rápida. Vocês têm acesso ao mapa mental, vocês têm acesso a esse. O mapa mental já vai trazer tudo para vocês traduzido, certo? Esse mapa tá todo ok, você já tem acesso e tem tudo isso aqui traduzido. Então, o que eu vou mostrar para vocês no mapa mental, naturalmente, que já está na sua mão e fica mais fácil aí de você tocar, né? Então, aqui, ó, preparando o seu manuscrito. Então, o que foi que eu fiz? Eu vou passar aqui, pelo menos para esse caso de pesquisa e também para o caso do protocolo, eu vou parar um pouquinho nesses dois
nesses dois casos, tá? O de pesquisa e de protocolo. Os demais, vocês vão entender aqui, ó. Pesquisa e protocolo, eu vou detalhar um pouquinho. Tem muitas coisas, por ser a mesma revista, que são similares, e aí eu não vou ficar repetindo aqui as coisas, tá? Vou ser bem objetivo nesse sentido para a gente acelerar um pouquinho o vídeo e você tem acesso a tudo que está aí. Então, vamos nos deter somente nesses dois aqui. Aliás, no de pesquisa, no de pesquisa e no de protocolo. Metodologia eu vou passar bem rápido e os demais eu não vou passar, tá? E vocês têm acesso e têm acesso também ao site, esse site aqui, então vai ficar tranquilo aí para vocês entenderem, estudarem, aprofundarem, tirarem dúvidas, usarem a inteligência artificial para esclarecer um pouquinho mais sobre qualquer coisa, me procurarem, enfim. Vamos lá. Então, aqui no contexto de pesquisa, tá? Os critérios, tá? Então, o que é que ele faz, né? Essa primeira parte eu vou ler porque é bem importante e observe que foi uma tradução, tá? Mas como foi uma tradução e eu tenho o objetivo de orientar vocês, eu vou ler essa parte aqui para introduzir mais alguns elementos que eu acho importantes no contexto de vocês que são alunos de doutorado, tá? Então, o artigo de pesquisa incluem qualquer pesquisa primária original relacionada ao design, condução ou relatório de revisões sistemáticas, tá? Naturalmente que quando a gente usa a terminologia primária, pesquisa primária, a gente está se referindo a uma pesquisa, a um trabalho que foi feito por você mesmo, né? Então, isso é o que ele está colocando aqui. E as revisões sistemáticas, elas incentivam fortemente que todos os conjuntos de dados dos quais as conclusões dos artigos se baseiam devem estar disponíveis para os leitores. Então aqui, aquele primeiro recado relacionado ao que eu falei no começo da aula, que é o quê? Já que a gente vai fazer um trabalho, é um trabalho braçal, é um trabalho que envolve seleção, coleta e análise de dados, então tudo isso vai ter que estar devidamente organizado, devidamente catalogado, para que você possa submeter um artigo e evite tantas voltas do editor para você, para acelerar um pouquinho a sua publicação. Tá? Esse processo em si de você submete um artigo, volta para você, a depender da qualidade da primeira versão que saia, naturalmente quase sempre vai voltar, tá? Com alguma correção, com algum ajuste. Mas a depender da primeira versão que você faça, você pode sim diminuir o volume, o número de vezes que isso vai retornar para você. Tá? Então, o que é que ele fala aqui? Então, encorajamos os autores a garantir que seu conjunto de dados sejam depositados em repositórios publicamente disponíveis quando disponíveis e apropriados, ou apresentados no manuscrito principal ou em arquivos de suportes adicionais, como sempre possível. Consulte as informações da Spring Nature sobre repositórios recomendados. Tá? Então, observem que existe alguma burocracia no processo, é natural, esse processo de publicação de periódico, ele precisa exigir tudo isso para que a gente tenha cada vez mais confiança na ciência, confiança nos artigos que as pessoas publicam, e isso depende muito desse rigor, dessa burocracia que muitas vezes a gente até se irrita um pouquinho, mas faz parte do processo, né? Então, aqui eu deixei um link, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas esses repositórios, eles são importantes, né? Então, aqui está o repositório da Spring Nature, né? Então, ele tem aqui, aí vai ter as regras, vai sair do foco se eu entrar aqui nessa questão, mas você já fica ciente que ele recomendou nessa revista, esse repositório aqui, tá, que tem aí de informações aí da Spring Nature, um outro periódico, uma outra revista, você pode ter também, vai ter seguramente uma outra forma, de repente, de repositório, ou até a mesma forma, e isso vai precisar ser observado antes de publicar o artigo, para que você, na hora que tiver com a mão na massa, já fazer a coisa direito e não ficar o tempo todo remendando, depois que faz tudo, quando vai publicar, aí tem que refazer tudo de novo, sendo que em outro formato, e isso consome um tempo, assim, absurdo, né? Então, é por isso que é bom ser organizado sempre desde o começo. Tá? Então, padrões de relato, eu vou ler também esse padrões de relato para vocês entenderem o que é a tradução lá, e aí eu vou começar a voltar lá no tema da revisão sistemática. Padrões de relato, o que é que ele diz, né? O periódico Revisões Sistemáticas apoia o relato completo e transparente das pesquisas. Os editores exigem a submissão de uma lista de verificação
preenchida e uma figura das diretrizes de relato relevantes, incluindo a lista de verificação e o diagrama de fluxo Prisma, ou extensão Prisma, mais apropriada para variação na metodologia padrão de revisões sistemáticas, tá? Então, observem que eu falei para vocês do Prisma, tá? Inclusive tem uma variação do Prisma que a gente também vai tratar aqui, que é o Prisma P, tá? E ele fala aqui, ó, o diagrama de fluxo deve ser incluído no corpo inicial do texto e a lista de verificação devem ser referenciadas no texto também. Submissões recebidas sem esses elementos serão devolvidas aos autores como incompletas. Um arquivo Word da lista de verificação e do diagrama de fluxo pode ser baixado no site. Eu vou colocar esse link para vocês também no link da aula e vocês vão conseguir baixar direto esse arquivo, tá? Veja que entende-se que para algumas revisões sistemáticas, certos aspectos do relatório podem não estar totalmente em conformidade com a lista de verificação Prisma. A lista de verificação não será usada como uma ferramenta para julgar a adequação dos manuscritos para publicação na revista Revisões Sistemáticas, mas tem a intenção de auxiliar os autores a informar claramente, completamente e de forma transparente aos revisores e leitores o que foi feito e encontrado. Usar a diretriz Prisma para escrever o relatório de revisão sistemática completo, completar a lista de verificação Prisma e construir um diagrama de fluxo provavelmente otimizará a qualidade do relato e tornará o processo de revisão por pares aí mais eficientes, tá? Então, é isso. Aqui é o que ele coloca em padrões de relato. Observe que ele tem um padrão de relato para cada um dos tipos de pesquisa que ele traz aqui, tá? Então, tá com um bugzinho aqui, mas você vai ver que tem sempre um padrão de relato, critérios aqui no caso de comentários não tem, carta talvez não tenha também, enfim. Vamos seguir aqui. Então, para cada um, ele tem aí o preparando seu manuscrito, tá? Então, as informações abaixo detalham os cabeçalhos de seção que você deve incluir no seu manuscrito e quais informações devem estar em cada seção. Observe que seu manuscrito deve incluir uma seção de declarações, incluindo todos os subtítulos. Veja as informações mais abaixo, na verdade, no caso, no site. Vocês vão ver que aqui no site, para a gente quebrar um pouquinho, ó, tem aqui, ó, a parte dos critérios que eu falei, que eu passei com vocês, a parte do report, a preparação do manuscrito, que é isso que eu falei, e tem uma parte que eu não trouxe para cá, porque não fazia muito sentido, as declarações, tá? Então, toda a documentação que você precisa submeter também fica aqui embaixo e aí entra naquela parte, assim, de burocracia do processo, que não deve ser deixada para lá, mas que vocês devem ter sempre atenção. Então, essa parte aí de declaração serve também, assim como serve também para qualquer tipo de artigo desses que vocês estão conhecendo agora, pesquisa, metodologia, protocolo, comentário, carta, atualização da revisão sistemática e aqui as diretrizes finais de formatação, que vale também para todo mundo, tá? Então, vamos seguir aqui no preparando o seu manuscrito, e aí a gente vai ver, claro, alguma coincidência com o que a gente viu na aula passada, tá? Então, página de título. Só que aqui ele faz lá, eu estou tratando um pouco mais da parte técnica, né? E aqui ele está induzindo você a ter um certo rigor no título que você define, tá? Então, apresentar um título que inclua, se apropriado, o desenho do estudo. Por exemplo, A versus B no tratamento de... Aqui essa carinha que está fora do contexto, é porque é o C, dois pontos aqui. A versus B no tratamento de C, um ensaio clínico randomizado. Ou X é um fator típico de risco para Y, um estudo caso-controle. Qual é o impacto do fator X no assunto Y? Uma revisão sistemática. Então, observe que ele está dando algumas sugestões aqui de como você deve apresentar o título no caso específico dessa revista, que é uma revista de revisão sistemática, e também no caso específico de uma revista da área da saúde, tá? Por isso que os exemplos que eles vão trazer aqui sempre vai falar de ensaio clínico, vai falar de fator de risco, o que não deixa de ser apropriado para vocês também dentro de um curso de biotecnologia, onde a gente tem aí os biofármacos todos aí que vocês estão trabalhando, né? Então, a página de título deve também ter, ou para estudos não clínicos de pesquisa, uma descrição do que o artigo relata, tá? Então ele pede, né, para listar os nomes completos, endereços institucionais e endereços de e-mail de todos os autores, tá? Então ele fala aqui, né, se um grupo
Se um grupo de colaboração deve ser listado como autor, por favor, liste o nome do grupo como autor. Tá? Detalhe importante isso, né? Se você gostaria que os nomes dos membros individuais do grupo fossem pesquisáveis através de seus registros individuais do PubMed, vou colocar aqui um boldzinho aqui, porque o PubMed é uma referência, eu coloco esse link em algum lugar, vocês podem procurar também aí. Inclua essas informações na seção agradecimentos de acordo com as instruções abaixo, indicar o autor correspondente. Tá? Então, estou passando aqui só nessa parte de título, para vocês começarem a entender assim um pouco melhor a regra dessa revista em específico, né? Então, ele traz aqui, o resumo não deve exceder 350 palavras, minimize o uso de abreviações e não cite referências no resumo. Relatórios de revisões sistemáticas devem seguir a extensão Prisma para resumos. Tá? O resumo deve incluir as seguintes seções separadas, e aí ele traz aqui o que é que você deve incluir. Né? Também foi falado isso um pouco mais rapidamente na aula passada. Então, o contexto e objetivo do estudo, os métodos, né? O método é como o estudo foi realizado e os testes estatísticos usados, os resultados, as principais descobertas aí do resultado, as conclusões, um resumo breve e as implicações potenciais, e registro da revisão sistemática, se sua revisão sistemática está registrada em um registro publicável, acessível, inclua o nome do registro e o número do registro. Tá? Existe também essa possibilidade aí de você registrar a sua revisão sistemática no site, mas eu vou falar isso daqui a pouco. Tá? Então aqui, resumo, palavras-chave, né? Ele fala aqui de 3 a 10 palavras-chave, apresentando o conteúdo principal do artigo. Contexto, a seção de contexto, na verdade contexto é uma tradução ao pé da letra, a gente acaba usando muito a terminologia background, né? Background, que é a seção background, deve explicar o pano de fundo do estudo, seus objetivos, o resumo da literatura existente e por que esse estudo foi necessário ou sua contribuição para o campo, tá certo? Então ele traz aqui de uma forma diferente o que eu já havia falado também numa aula anterior, na aula que eu tratei de estrutura de artigo. Métodos, essa parte aqui é bem importante até porque a gente está tratando aqui de um método de revisão sistemática, né? O que é que deve incluir nessa parte do artigo? O objetivo, o desenho e o ambiente do estudo, as características dos participantes ou descrição dos materiais, uma descrição clara de todos os processos, intervenções e comparações que tenham sido feitas, nome genérico de medicamentos devem ser usados geralmente, tá? Sempre que possível. Quando marcas proprietárias são usadas na pesquisa, inclua o nome das marcas entre parênteses. Tá? Então é um detalhe interessante e importante, e você perceba que esse tipo de detalhe, essa minúcia, você só consegue ter de fato quando você escolhe o periódico, faz o que eu fiz, né? Escolhe o periódico e vai lá, entra, mergulha e vê as regras que eles estão impondo. Então, o tipo de análise estatística utilizada incluindo um cálculo, um cálculo de poder se apropriado. Tá? Então, a seção métodos deve incluir, então está aqui, resultados. Tá? Isso deve incluir as descobertas de estudo, incluindo, se apropriado, resultados de análise estatística que devem ser incluídos no texto como tabela ou figuras. Uma discussão, esta seção deve discutir as implicações das descobertas no contexto das pesquisas existentes, destacar as limitações do estudo. As conclusões, isso deve declarar claramente quais as principais conclusões e fornecer uma explicação da importância e da relevância do estudo, e uma lista de abreviações. Se abreviações são usadas no texto, elas devem ser definidas no texto na primeira utilização em uma lista de abreviações que deve ser fornecida. Observem que aqui, quando a gente compara com a aula anterior ela de alguma forma foi um pouco mais completa, porque eu tratei de questões um pouco mais técnicas ligadas a cada uma dessas etapas. Aqui a gente está agregando alguma coisa tecnicamente, mas é um envolvimento, uma questão muito mais burocrática e específica da revista Systematic Review. Tá certo? Então vamos dar sequência aqui. Como eu falei, em cada um desses tipos de artigos, vocês vão encontrar esses 3 casos aqui. Artigo de metodologia. Eu vou passar e a gente vai direto para um artigo de protocolo. Por que eu fui direto para um artigo de protocolo? Porque o protocolo é uma coisa que é específica, quase sempre específica e muito importante para a questão da revisão sistemática. Tá? Então, por isso que eu escolhi essa parte aqui agora. Então, ele traz aqui, ó, também a mesma coisa, critérios, tá? É porque tem uma parte um pouco mais longa aqui na preparação do manuscrito, mas ele tem aqui, ó, protocolo, critérios e padrões de relato. E preparando seu manuscrito naturalmente, né?
Critérios. Vamos lá para o protocolo, porque aqui eu acho que é importante e tem uma diferençazinha que eu acho que faz muito sentido eu passar isso com vocês aqui e a gente até conversar um pouco na próxima aula, tá? Na aula que a gente tiver 5, né? Então veja só, os artigos de protocolo só serão considerados para pesquisa proposta ou em andamento que ainda não tenha iniciado a fase de extração de dados da revisão no momento da submissão. E devem fornecer uma descrição detalhada da hipótese justificativa e metodologia do estudo. Observe que ele está fazendo aqui, ele está colocando uma regra dentro da sua construção de um relatório, de um artigo de revisão sistemática. Ele está dizendo que ele só considerará artigo de protocolo se a pesquisa proposta ou em andamento ainda não tenha sido iniciada a fase final de extração dos dados da revisão no momento da submissão. Tá? Então você pode fazer isso, mas você precisa, antes de começar a extração, você precisa submeter para depois você iniciar a fase de extração. E devem fornecer uma descrição detalhada da hipótese justificativa e metodologia do estudo. Tá? Veja que esse periódico ele incentiva o registro, é aqui que eu fiquei de falar dos registros, prospectivo de revisões sistemáticas do Próspero, que é um sistema, um banco, uma base de dados, ou no Open Science Framework. Incentiva o registro de revisões de escopo e outros tipos de revisão em outras plataformas de registro relevantes. Eu não conheço essas plataformas, vocês podem procurar as plataformas de registro de revisão sistemática. Por favor, incluam o número do registro como a última linha do seu resumo. Tá? Ele já tinha falado no resumo que isso precisava ser incluso, sobre o título de registro. Se você submeteu o seu protocolo para registro, mas ainda não submeteu o número do registro, por favor, indique isso como submetido junto à data em que o protocolo foi submetido para registro. Tá? Então, eu vou entrar aqui rapidamente no Próspero, a gente não vai detalhar, mas eu vou só mostrar para vocês que existe essa base, que eu também não conhecia, tá? Eu não conhecia essa questão do registro de uma revisão sistemática. Então tá aqui, né? Aqui, um registro prospectivo internacional de revisões sistemáticas, tá certo? Então, também não vou entrar aqui, o link para o Próspero e para as outras coisas importantes eu vou deixar também no link da aula no Classroom, tá? Então, voltando para cá, ou no caso, se de repente esse vídeo acabar indo para o YouTube, vai ficar na descrição do vídeo do YouTube, certo? Então, vamos lá. Voltando para cá, para onde a gente estava. Então, aqui, né? Se o protocolo já passou por revisão externa completa por pares, como parte do processo de financiamento externo e não industrial, o protocolo normalmente passará apenas por revisão editorial por pares pelo editor responsável. Será necessário comprovar o financiamento e uma declaração confirmando que ele passou por revisão formal de pares, recomendando que os autores forneçam a documentação relevante no momento da submissão. Protocolos sem financiamento externo significativo passarão por revisão completa externa por pares. Tá? Então, observe que, assim como eu coloquei a questão das diferenças entre o empreendedorismo tradicional e o empreendedorismo em biotech, existem também muitas diferenças quando você está escrevendo um artigo, produzindo um artigo de um determinado tipo e um artigo de revisão sistemática, sobretudo quando ele trata de questões relacionadas à área da saúde, que existem na verdade, áreas da saúde que existe um interesse muito grande da indústria no mercado específico, né? Tem áreas que não há, de fato, esse interesse da indústria, mas na área de medicina, na área da saúde, na área de biotecnologia, como existe esse grande interesse da indústria em pesquisa e desenvolvimento, então existem alguns protocolos específicos para esse tipo de revista que você tem que tratar quando você ele está identificando aí o patrocínio ou não, se você é um pesquisador que está ali fazendo um trabalho isolado no seu grupo de pesquisa, ou se você tem um trabalho financiado, enfim. Então tem a outra ferramenta aqui, Open Science Framework, que eu também vou entrar aqui só para a gente olhar para a cara dela, né? Então tá aqui também um outro ponto para que você registre aí, vocês podem aqui também fazer, eu recomendo que vocês
passeiem, trafeguem por essas revistas, é muito importante no nível que vocês estão aí, no meio do doutorado. Eu gosto sempre de ficar clicando, entrar, gastar tempo. Isso, na verdade, é um investimento que você vai fazer, né? Entrar no site desse e entrar aqui, ó. Observe que ele tem integrações aí de workflow mais eficientes com algumas outras plataformas, inclusive Google Scholar, Orcid, Mendeley, Zotero. Eu tenho o Zotero aqui, eu uso o Zotero, já cheguei a mostrar numa das aulas que a gente viu, né? Com Google Drive, Dropbox. Então aqui uma outra ferramenta, tá? Para dar suporte a pesquisadores, né? E, sobretudo, habilitar também aqui, pelo que ele está dizendo, habilitar a colaboração. Certo? Vamos voltar para cá. E aí a gente vai dar sequência em relação a gente está em artigo, protocolo, padrões de relato, tá? Vamos lá. Essa parte aqui, ela é interessante, tá? Eu acho que é a parte principal dessa aula aqui, tá? É a parte que a gente está entrando. Eu falo principal porque eu estou falando que a gente está no meio de um mini curso aí de revisão sistemática da literatura e eu vou aproveitar essa parte aqui do protocolo para mostrar para vocês um detalhamento já um pouco maior de uma das ferramentas, uma das metodologias, que é o Prisma, que você já viu, e aqui o Prisma P. Né? Então, o que é que ele fala? Que no periódico, aqui a gente está em padrões de relato, que o periódico Revisão Sistemática exige submissão de uma lista de verificação Prisma P. Nesse caso aqui, diferentemente do primeiro caso, eu fiz questão de baixar o arquivo. Eu tenho esse arquivo aqui, tá? E vou mostrar para vocês e vou passar, na verdade, ponto a ponto esse arquivo. Tá? A gente pode, eu vou gravar um outro vídeo ainda, complementando esse, vai ficar um pouco curto, vai ficar curtinho também, mas é só para contemplar esse item aqui que eu acabei não fazendo, tá? Preparando o manuscrito, observem que aqui, não sei se foi no resumo que não, no resumo não, não, acho que foi em protocolo também, em padrões de relato, desculpa. Padrões de relato, ele coloca aqui, ó, que existe um diagrama de fluxo ou uma extensão Prisma apropriada, tá? Eu vou baixar esse arquivo e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com esse outro arquivo aqui, do caso do protocolo. Tá? Vocês vão ver que ficou bem interessante o que eu fiz e didaticamente é muito bom para vocês aprenderem de fato uma revisão sistemática. Tá? Então, o periódico Revisões Sistemáticas exige a submissão de uma lista de verificação preenchida para todos os protocolos de estudo. A lista de verificação deve ser fornecida como um arquivo adicional e deve ser referenciada no texto. Submissões recebidas sem esse elemento serão devolvidas aos autores como incompletas. A lista de verificação pode ser encontrada aqui. Tá? Entende-se que para alguns protocolos de estudo, certos aspectos podem não estar totalmente em conformidade com a lista de verificação Prisma P da revista. Tá? Observe que a gente está tratando de uma revista específica, em outras revistas, de repente, podem ter outras listas similares, eu não sei. Né? A lista de verificação não será usada como ferramenta para julgar a adequação dos manuscritos para publicação em revisões temáticas, mas tem a intenção de ajudar os autores e leitores para o que os autores pretendem fazer. Usar a diretriz Prisma P para escrever o protocolo de estudo e completar a lista de verificação Prisma P provavelmente otimizará a qualidade do relato e tornará o processo de revisão por pares mais eficiente. É exatamente isso que eu busquei quando eu fui aí atrás de uma revista que me apresentasse as exigências, porque nas exigências naturalmente iam vir exigências quanto ao protocolo, e o protocolo é o que você vai estar aprendendo aí junto comigo um pouco sobre isso, né? Porque eu tinha estudado um pouco essa questão da revisão sistemática, mas nunca mergulhei nesse nível, e é bom porque eu também estou me atualizando aqui no momento que eu monto essa aula para vocês, né? Então aqui, eu vou entrar aqui, eu não vou detalhar isso aqui agora, não vai fazer muito sentido, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Observem que, eu vou abrir aqui o arquivo, ele vai de novo, ó, o arquivo está aqui, tá? Esse arquivo também eu vou deixar, o link vocês encontram no site, que eu vou deixar como link do Google Classroom, tá? Então tá aqui, ó. Então, ele tem aqui o Prisma P 2015 checklist. Então, aqui, ó, tem um checklist, cada item. A gente vai passar, eu vou passar aqui cada item desse para a gente entender um pouquinho o tipo de exigência e aqui se a informação está reportada ou não, sim ou não, certo? Então, esse checklist, na verdade, qualquer periódico, qualquer grande periódico, em qualquer área, vai ter um checklist para você antes da publicação de um artigo, de qualquer tipo de artigo. Nesse caso específico, o que eu estou tratando é um
tipo de artigo específico dentro de uma revista específica de revisão sistemática, onde ele dá um checklist para a gente que a gente vai ter que preencher, tá? É muito bom a gente ter checklists, ter essas coisas, porque a gente vai, checa isso aí, organiza e acaba não faltando nada e diminui aí o processo de interação entre você e o periódico. Não é isso? Então vamos voltar aqui. Cadê aqui o mapa? Então voltando, estou fechando aqui, vocês têm... Como já falei, vocês têm acesso a tudo isso aqui. E aí, preparando o manuscrito aqui do protocolo, vão ter coisas muito similares, tá, ao que a gente já viu. Observe que há uma sequência lógica, né? Lógico, né? É a mesma revista. Mas aqui eu não vou passar tudo, porque eu acho que não faz sentido, não vai agregar muito. Você vai conseguir ver aqui, ó, página de título. Então, o que é que ele fala? Ele fala coisas parecidas com o que trouxe no caso passado. A mesma coisa aqui, ó, listar os nomes completos, o registro do PubMed, se for o caso, indicar o autor correspondente. Aqui eu mexi um pouquinho no formato, mas é a mesma coisa quase. Resumo, então a mesma coisa relacionada a resumo, tá, que ele coloca aqui. Pode ter uma diferença ou outra, mas isso vocês olham no detalhe aí no mapa mental de vocês. Tá? Palavras-chave, a mesma coisa, de 3 a 10 palavras-chave representando o conteúdo do artigo. Contexto, a seção contexto deve explicar o pano de fundo do estudo, sobre os seus objetivos, também um resumo da literatura existente e por que o estudo é necessário e a sua contribuição para o campo. Tá? Então, também a mesma coisa, métodos barra desenho, né? A seção deve incluir as mesmas coisas que foram tratadas aí no outro tipo de artigo também. E a discussão aqui, a mesma coisa também, isso deve incluir uma discussão sobre quaisquer questões práticas ou operacionais envolvidas na realização do estudo e qualquer questão não abordada em outras sessões. Tá? A lista de abreviações, eu não vou nem abrir essa parte aqui. E aí, assim, aqui a gente fecha isso, mas a grande novidade aqui, e é por isso que eu acabei trazendo isso para vocês, é exatamente esse arquivo, essa questão aqui do Prisma desse arquivo. Então agora, eu já abri aqui, né, o arquivo, na verdade, aquele arquivo, certo? Esse arquivo que você já tem acesso, do Prisma P, aí, checklist, ele é subdividido em 3 seções. Tem informações administrativas, introdução e métodos. Tá? Eu posso, de novo, abrir ele aqui, mas é bom abrir para localizar um pouco melhor ele aqui no contexto. Ó. Então, o que foi que eu fiz? Ó? Tá vendo que tem aqui informação administrativa, introdução e método. São 3 grandes classes aqui, né? A divisão que ele fez, como se fosse o sumário desse protocolo. E dentro do sumário tem os subtítulos e tem aqui ainda outros subtítulos. O que foi que eu fiz? Peguei, transportei todos esses subtítulos para o mapa mental e, naturalmente, traduzindo, e é isso que a gente vai passar ponto a ponto para observar alguns detalhes para que a gente possa construir na próxima aula, na verdade, o passo a passo, usando ferramentas, mas a gente sabe exatamente aonde é que a gente vai dar, né? Então, aqui é um exemplo, né? É muito interessante, eu acho que é uma forma bem interessante de aprender sobre o assunto, né? De revisão sistemática. Voltando agora, fechando aqui de novo esse artigo, eu acho que eu vou acabar abrindo esse arquivo outras vezes ainda, mas voltando para cá. Então, eu separei aqui, ó, em 3 pontos, tá? Uma cópia daquele artigo, tá? Daquele arquivo doc. Certo? Então vamos lá aqui fechar para a gente começar abrindo parte a parte, né? Então observe que em informações administrativas tem título, registro, autores, emendas e suporte. Em introdução tem justificativa e objetivos, e em métodos, que é o mais detalhado, que a gente tem aí, o que é que vai ter aqui. Observe que a gente vai passar por algumas das fases que vocês já sabem o que é, porque a gente já falou aqui na aula. Ó. Então, métodos, o que é que tem? Critérios de elegibilidade, fontes de informação, estratégia de busca, registro de dos estudos, evidências sobre o seu estudo, né? E dados. Tá? Então, aqui a gente vai entrar. Informações administrativas, título. Tá? Identificação. Identifique o relatório como um protocolo de revisão sistemática. Tá? Porque tem aquelas outras possibilidades, todas as outras possibilidades, você vai ter que identificar isso aqui como um protocolo de revisão sistemática. Vou colocar aqui também aqui em bold, né? Para facilitar aqui a visualização e entender que esse artigo é um artigo diferente. Atualização, você tem que identificar se o protocolo é um artigo novo ou se é uma atualização.
Lembra que, se for uma atualização, tem uma outra regra, um outro formato, tá? E você precisa fazer isso também, tá? Então, o protocolo, pelo que eu entendo aqui, o protocolo, se é uma atualização de protocolo, ou se é uma atualização de revisão sistemática, são duas coisas diferentes, né? Os outros artigos de revisão sistemática podem também ser uma atualização, tá? Mas aqui é especificamente se é uma atualização do protocolo. Então, é um contexto diferente, né? Então, fechando aqui, a gente vai para registro, tá? Se registrado dentro de uma plataforma que a gente já viu aqui, de registro de revisão sistemática, por exemplo, Próspero, e trazer o número do registro, né? O número de registro do resumo. Então, é um checklist, como vocês viram no arquivo, que aí você vai ter que ir passando a caixinha e ir ticando lá se tem ou não, né? Para enviar antes de submeter. Então, os autores, tá? Forneça o nome, filiação institucional, endereço de e-mail, todos os autores do protocolo. Forneça o endereço físico para a correspondência do autor correspondente. Descreva as contribuições dos autores do protocolo e identifique o responsável pela revisão. Emendas, tá? Emendas. Se o protocolo representar uma emenda de um protocolo anteriormente concluído ou publicado, identifique como tal e liste as mudanças. Caso contrário, indique o plano para documentar as emendas importantes ao protocolo. Suporte. Fontes, aí o suporte, na verdade, é apoio, patrocínio, né? Eu vou colocar aqui porque tem patrocínio, né? Aqui no sponsor, na verdade, né? Então, fontes. E indique fontes de apoio financeiro ou outro tipo de suporte para a revisão. É muito importante quem estiver trabalhando com projeto de pesquisa, com empresa, nesse sentido, e a empresa tiver participado de alguma forma, isso tem que ficar claro dentro do artigo. O patrocinador forneça o nome do financiador da revisão ou patrocinador e o papel do patrocinador dentro do processo, tá? Então, descreva os papéis dos financiadores, patrocinadores e ou instituição, se houver isso no desenvolvimento do protocolo. Então, você veja que são muitos detalhes que a gente só conseguiria pegar mesmo se a gente tivesse vindo para essa minúcia, né? Então, introdução, justificativa. Descreva a justificativa para a revisão no contexto do que já é conhecido, tá? Não deixe de ser, isso aqui é uma justificativa mesmo, né? Para que você reforce, isso tem que estar muito bem claro na sua... e claro que isso vai estar no seu artigo. Você não vai fazer um artigo sem a revisão, né, sem essa justificativa. Mas aqui ele está reforçando e colocando nesse checklist para que você não deixe de enviar sob hipótese nenhuma. Né? Então, os objetivos, né, forneçam uma declaração explícita das perguntas que a revisão abordará com referência a participantes, intervenções, comparadores e resultados, aquela questão lá do pico. Né? Então, alguns detalhes assim aí você tem que submeter também, porque observe que é um protocolo, né? Se a gente usou o pico, então isso tem que estar tudo registrado de alguma forma, né? Então, relacionado a método, critérios de elegibilidade, o que é que ele traz, né? Ele traz, especifica as características do estudo, por exemplo, pico, design do estudo, ambiente, período de tempo, e as características do relatório, por exemplo, anos considerados, idioma e status de publicação, tá? Esses detalhes todos, no caso de uma revisão sistemática, eles são muito importantes, né? A serem usadas como critério para elegibilidade da revisão, tá? Então a gente vai ter a seleção de artigos, a gente vai ter critérios de inclusão, critérios de exclusão, e essa parte toda tem que estar clara dentro do protocolo, né? E essa parte aqui é um item que ele coloca nesse checklist. As fontes de informação. Descreva todas as fontes de informação pretendidas, por exemplo, banco de dados eletrônico, contato com autores de estudo, registro de ensaio ou outras fontes de literatura cinza, aí, que são os livros, né, com datas planejadas de cobertura, tá? Se for o caso. Então, estratégia de busca. Apresente o rascunho da estratégia de busca a ser usado em pelo menos um banco de dados eletrônico, incluindo limites planejados de forma que possa ser repetido. Tá? Isso é muito importante, a estratégia de busca, mas isso na aula que eu vou mergulhar lá no passo a passo com vocês e a gente vai cuidar lá observar as ferramentas de inteligência artificial, aí a gente vai ter uma noção um pouco melhor quando a gente entrar lá na questão até do detalhamento das strings de busca, essas coisas a gente segura um pouquinho na próxima aula, tá? Registro do estudo, evidências, ou seja, o que é que ele precisa. Essa é aquela parte que eu falei para você, né? Que você precisa
ir trabalhando, ir fazendo o estudo e ir documentando isso, mais ou menos assim como eu estou fazendo cada uma das aulas que eu estou dando para vocês, né? Observem que é tudo documentado, né? Eu vou, preparo, coleto, documento, então tem planilha, tem o Trello, tem um sistema aqui, eu tenho um sistema, montei praticamente um sistema de ensino aqui, né? Com ferramentas tecnológicas, e isso é muito importante também no caso da revisão sistemática, né? Então ele fala aqui, ó, resultados e priorização. Liste e defina todos os desfechos, né, resultados para os quais os dados serão procurados, incluindo a priorização dos principais e desfechos adicionais com justificativa. Certo? A gestão dos dados, tá? Descreva os mecanismos que serão usados para gerenciar registros e dados ao longo da revisão. Tá? Processo de seleção. Declare o processo que será usado para selecionar estudos, por exemplo, 2 revisores independentes, um em cada fase da revisão, ou seja, triagem, elegibilidade e inclusão em meta-análise, tá? Ou seja, o seu processo tem que estar todo descrito, todo detalhado, como é que você fez, se você fez em grupo, se mais pessoas participaram e como isso foi feito, tá? Processo de coleta de dados. Descreva o método planejado de extração dos dados dos relatórios, por exemplo, formulário piloto feito de forma independente, em duplicata, quaisquer processos para obter e confirmar dados dos investigadores. Tá? Então, eu imagino, né, a gente vai ver que tem alguns artigos que eu trouxe para vocês, eu vou mostrar no finalzinho dessa aula aqui, lá no nosso quadro do Miro, o mais curioso já foi lá e já viu que tem alguns artigos que envolvem essa parte de ferramenta. Então, você vai ver que esses procedimentos todos, né, essa parte de coleta de dados, ela vai mudar muito com a inteligência artificial. A forma de extração, e isso de alguma forma vai precisar ser documentado, tá? E de alguma forma também essas regras todas que eu estou passando para vocês nessa revista, ela vai precisar ser revista quando você for publicar o artigo, porque eu imagino que com a IA eles estejam o tempo todo agora mexendo, mudando regras, detalhando um pouco mais. Observe que aqui não tem tanto detalhamento, vamos imaginar assim, relacionado a um uso da IA num processo de coleta ou mesmo na busca da seleção dos artigos, enfim. Vamos passando aqui para item de dados. Liste e defina todas as variáveis para os quais os dados serão procurados. Por exemplo, itens pico, fonte de financiamento ou qualquer suposição de dados pré-planejado ou simplificações. Risco de viés em estudos individuais, descreva essa é muito importante, essa parte do viés, né? Até porque um dos objetivos da revisão sistemática é você extrair o viés do processo. Descreva os métodos previstos para avaliar o risco de viés de estudos individuais, incluindo se isso será feito no nível do desfecho ou dentro do estudo, ou ambos. Tá? Então, essa parte é também muito importante dentro do processo todo de revisão aí sistemática. Por fim, a última etapa lá daquele relatório, lembra que a gente está naquele relatório, né? A parte aí de síntese, que é uma das etapas principais aí da revisão sistemática, os meta-vieses, que ele colocou esse termo, a primeira vez que eu vi esse termo foi agora, né? Confiança na evidência acumulada. Então, as sínteses, que é que ele pede. Descreva os critérios sobre os quais os dados do estudo serão sintetizados quantitativamente. Tá? Então, evidentemente que isso faz muito mais sentido para uma revisão sistemática com meta-análise, e numa análise qualitativa isso deixa de fazer um pouco numa revisão narrativa, mas aqui faz sentido e isso precisa ser explicado. Se os dados forem apropriados para síntese quantitativa, descreva as medidas resumidas planejadas, tá? Ou seja, o planejamento da síntese, os métodos de manipulação de dados e os métodos de combinação dos estudos, incluindo qualquer exploração planejada de consistência. Tá certo? Ele dá inclusive um exemplo, que tá ruim aqui no texto, mas no site vocês vão ter esse exemplo um pouco melhor. Tá? Descreva quaisquer análises adicionais propostas, por exemplo, análise de sensibilidade ou subgrupo meta-regressão. Observe que quando ele fala de análise de sensibilidade, ele já está levando em consideração aqui um detalhamento de análise estatística, né? Fala de regressão também, de repente alguém vai usar aí um método de Monte Carlo aqui para detalhar um pouco melhor a análise estatística ou qualquer outro método. Então isso precisa estar tudo dentro registrado, né, dentro do protocolo, em se tratando sempre, eu lembro, de um artigo de protocolo. Se a síntese quantitativa não for apropriada, descreva o tipo de resumo planejado. Tá? Os meta-vieses, especifique qualquer avaliação planejada de meta-vieses, por exemplo, viés de publicação entre os estudos, relato seletivo dentro dos estudos. Tá? Se você está fazendo de forma premeditada, vamos dizer assim, no seu estudo você tem técnicas e estratégias para
ser seletivo relacionado aos vieses dentro da sua busca, isso precisa estar aparecendo, porque naturalmente que se você consegue extrair, né, viés da sua análise, do seu artigo de revisão, você vai estar qualificando ainda mais o seu artigo de revisão. É uma parte extremamente complexa, difícil, mas é do processo de revisão sistemática, tá? E a confiança na evidência acumulada também. Descreva a força do corpo de evidência, descreva como a força do corpo de evidência será avaliada, tá? Ele dá um exemplo aqui e fala de grade. Eu sinceramente não sei o que é, faltou fazer essa pesquisa, mas a gente vê isso e eu falo na próxima aula. Então, aqui, a gente fecha aqui essa parte, né? Então veja que eu passei no checklist e assim, dá uma noção boa para a gente do que é um protocolo de uma análise de revisão sistemática, e assim, né, aí aqui preparando o seu manuscrito, né, aí é a outra parte, a gente já passou, na verdade, por isso aqui, a gente viu que é muito parecido já isso aqui com aquela primeira parte, no caso de um artigo de protocolo, e por fim, tá, para a gente finalizar essa aula. Então, não vou entrar em nada disso aqui. Eu vou fazer duas passagens ainda, duas partes ainda pequenas nessa aula. Então, aqui, a diretrizes gerais de formatação. Eu trouxe aqui, mas eu não vou entrar nos mínimos detalhes disso aqui, tá? Só para deixar claro para vocês que existe aí uma importância no aprender tecnologia, no saber tecnologia, no processo próprio de organização para aumento de produtividade, porque, inclusive, na hora que você vai enviar o artigo, existe uma série de serviços que a própria revista oferece, e se você não tiver habilidade para realizar determinada atividade, desde da tradução do inglês, por exemplo, do seu inglês, da correção ortográfica, até a organização das figuras, tabelas e figuras de qualidade, ele oferece serviços dentro do próprio site, tá? Então, à medida que você consegue, né, trabalhar bem essas tecnologias, uma parte delas, assim, algumas coisas eu estou usando aqui com vocês nessa aula, né, tem um ganho adicional, né, acho que um criador de ganho dentro do empreendedorismo, se a gente for olhar para aquele mapa, essa disciplina, além do conteúdo específico, tem alguns ganhos que vocês estão tendo, porque tem muita ferramenta sendo usada. Naturalmente que as ferramentas todas vocês não vão adquirir a habilidade dela durante o processo, mas vocês passam a saber que elas existem, passam a conhecer, e algumas delas com certeza vocês vão usar daqui para frente. Isso acontece muito com meus alunos, né? Eu recebi hoje mensagem de alunos agradecendo, dizendo que já está usando, que uma delas já estava usando na empresa, né? O Miro já estava sendo usado na empresa, o Miro está muita gente usando, e no caso do Trello ela não estava usando e passou a usar, né? Recebi essa mensagem hoje do WhatsApp de uma das alunas aí minha de graduação, eu tenho certeza que vai acontecer com vocês também, né? Então aqui, preparando os arquivos adicionais. Então aqui, tá? Não faz sentido eu passar aqui, mas eu fiz isso para vocês, ó. Tá aqui, ó. Como você deve adicionar os arquivos adicionais. Ele fala de muitos detalhes aqui, e esses detalhes realmente eles são muito importantes dentro do processo de submissão do artigo, tá? Preparando tabelas, preparando ilustrações e figuras e preparando o texto final do manuscrito. Foi aqui que eu vi, né, que ele tem aqui, ó, estilo idioma, formato do artigo, verificador de qualidade do idioma. Isso aqui tudo ele oferece como serviço lá no site, né? Eu nunca tinha visto isso, na verdade, mas é porque eu também estou um pouco desatualizado nesse sentido, né? Agora tipos de figuras, né? Os formatos de figuras, isso aqui também é importantíssimo vocês darem uma olhada, formatos de figura, são muitos formatos de figuras que são válidos, que isso também garante a qualidade da sua publicação, tá? Eu estou trazendo isso também mais como fonte de informação e vocês já estão com o artigo, mas não faz sentido eu passar explicando aqui cada um desses detalhes, porque a ideia é deixar a informação com vocês aí de fácil acesso para que vocês consigam publicar aí durante o curso de doutorado aí de vocês e depois também artigos de uma forma um pouco mais leve, né? Porque, como vocês estão vendo, a coisa não é fácil, tá? Não é simples. Na verdade, é até simples, mas não é fácil, né? Vamos lá. Então, basicamente, nessa parte aqui é isso. Então, a gente pode detalhar um pouquinho mais aqui, eu posso de repente entrar nesses detalhes aqui desses 4 itens depois, tá? Mas eu acho que não faz sentido. É melhor a gente encerrar por aqui essa aula, inclusive, já está ficando mais longa do que eu tinha previsto. E só para encerrar e para dar já puxar um pouquinho
para nossa próxima aula já, olha o que foi que eu trouxe aqui, tá? Então, eu tinha trazido aqui alguns artigos, né? Na aula passada, no quadro, vocês já viram, eu trouxe artigos de revisões sistemáticas, trouxe artigo de revisões narrativas, tá? E nessa minha prospecção hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês também aqui um pouco do Zotero para finalizar essa aula, que é uma das ferramentas que eu uso para catalogar os artigos. Então tem aqui, esses artigos a gente já passou nas aulas anteriores, eu vou dar um zoom aqui para melhorar, né, um pouco. Aqui também, aqui é um caso de um artigo de revisão sistemática com meta-análise que eu mostrei na primeira aula que a gente tratou sobre o assunto, né? E aqui, né, foi fruto da minha prospecção usando o Perplexity, tá? Que eu fiz antes dessa aula. Eu encontrei alguns artigos como esse aqui, que são artigos de eu chamei de artigos de passo a passo, tá? Para revisão sistemática da literatura. Ou seja, são artigos que estão totalmente dentro do que a gente está trabalhando aqui e que detalham e até orientam o passo a passo, tá? Eu vou só mostrar aqui um pedacinho do artigo, né? Mas ele fala, ó, os métodos para a elaboração de revisão sistemática prevêem elaboração da pergunta de pesquisa, 2, busca na literatura, 3, seleção de artigos, 4, extração de dados, 5, avaliação da qualidade metodológica, 6, síntese dos dados, meta-análise, 7, avaliação das qualidades das evidências, 8, redação e publicação dos resultados. Neste primeiro artigo vamos discorrer sobre o tópico número 1. O artigo está para vocês, esse artigo está público, tá? Observem que esse passo a passo todo aí é exatamente o que a gente trabalha desde a primeira aula de revisão sistemática e a coisa está bem detalhada aí para vocês seguirem e escreverem aí as revisões de vocês, né? Então aqui está também um detalhamento a mais, né? Como eu falei para vocês na aula passada, se eu selecionar aqui, eu posso percorrer aqui dentro do Miro, se eu anexar um arquivo, eu posso percorrer aqui, ó, dentro do arquivo sem precisar sair do ambiente, tá? E é isso aqui que eu deixei aqui para já puxar um pouquinho o tema da próxima aula, e se você assistir essa aula aqui logo e ficar curioso, você pode avançar o sinal e ir usar as ferramentas e já trazer na próxima aula da gente o uso de alguma das ferramentas que você tenha descoberto aí. Mas observem que esses artigos aqui eles são muito novos, artigos 2022, tá? E 2023. Por quê? Porque como eu falei num pedacinho da nossa aula, eu tenho certeza que, como a revisão sistemática é um processo braçal, lento, muito trabalho, a inteligência artificial vai entrar aí com certeza para resolver e para acelerar muito o processo, e eu imagino, assim, eu não tenho bola de cristal, mas eu imagino que daqui a pelo menos um ano a gente tenha, dentro dessas revistas, das revistas que eu já passei para vocês, um mundo de artigo de revisão sistemática que está usando as ferramentas de inteligência artificial, e eu espero que um deles seja de vocês, seja nosso, né? Para que a gente mostre aí o que a gente conseguiu fazer, o que a gente consegue fazer com a inteligência artificial. Então, eu trouxe aqui os primeiros, provavelmente, né? Então, aqui, ó, ele tá mostrando aqui, né, uma automação, né, na revisão da literatura, né, na busca, utilizando técnicas de machine learning, enfim, para um assunto específico. Veja só que um artigo como esse aqui, ele tem aqui muita coisa a dar. Eu não entrei no detalhe, no mérito desse artigo. Inclusive, depois dessa aula, eu vou observar aqui com um pouco mais de detalhe. Teve alguns artigos eu estudei, esse aqui eu não estudei. Para falar a verdade aqui, ó, tem métodos, enfim, mas tá aí para você também avançar. Aqui tem um outro livro que eu peguei, né? Também tudo veio do Perplex, tá? Com aquelas indicações. Aqui é um grupo da UFMG, certo? Que tem aí nessa revista. Então, o que é que ele traz aqui? Contribuições do ChatGPT na revisão sistemática da literatura, um estudo de caso, né? Isso é uma coisa muito interessante, tá? Vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui nessa aula, nessa turma, meus alunos das outras turmas também. Eu estou usando muito o ChatGPT. Estou pensando, inclusive, em escrever um artigo sobre o uso para o ensino mesmo que eu estou fazendo com vocês, né? E observe que aqui o grupo já fez uma contribuição do uso do ChatGPT para a revisão sistemática. Tá? Você sabe, a gente está usando o ChatGPT desde o primeiro dia de aula, basicamente, e existe ainda hoje no ambiente acadêmico uma resistência. Tá? Enquanto alguns resistem, outros publicam. Então é importante que a ética seja sempre valorizada, etc., mas é o que a gente está vendo, é só pesquisar aí nos sites, nas revistas, que você vai encontrar esse tipo de coisa já sendo
tocada, né? Então veja só que aqui os recebimentos dos originais dessa revista foi em 22 de nove de 2023 e a aceitação para publicação foi no dia 24 de 10 de 2023, desse artigo aqui, que trata especificamente do ChatGPT. E aqui um outro jornal, um jornal aí de referência, tá? De clínica epidemiológica, tá? Então, embarcando basicamente na inovação aí, na meta-análise, né? Então eu estou deixando esses artigos para vocês aí, por curiosidade, para vocês poderem avançar nos estudos, mas é uma parte aí do tema da nossa próxima aula, que vai ser, de verdade, a última aula de revisão sistemática, onde a gente vai mergulhar nesse passo a passo que a gente viu aqui, tentando usar, de repente, algumas das ferramentas tecnológicas que você também vai aprender na próxima aula, e eu espero que você aprenda antes até da próxima aula, da nossa próxima aula síncrona, que você consiga exercitar um pouco do que a gente está vendo aqui, que você consiga estudar e, de repente, quem sabe, aplicar no seu projeto de pesquisa, que é o seu projeto de pesquisa, que é a inspiração desse curso aqui desde o primeiro dia de aula. Beleza? Então, aqui, para a gente terminar, voltando aqui no nosso mapa, né, na nossa aula. Sim, faltou uma coisa, eu já ia esquecendo aqui de passar para vocês. Eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui agora o Zotero, tá? Então, vocês estão vendo agora o Zotero, então tem aqui as áreas de pesquisa. O Zotero é um catalogador também de referências, né? Que é importante usar. Então, aqui vocês estão vendo Deixa eu fazer o seguinte, né? Aqui vocês estão vendo alguns artigos, ó. Alguns desses artigos que estão no site, no Miro, eu levei para o Miro, mas eu trouxe para cá também, para o Zotero, tá? Eu vou abrir aqui um artigo, ó, um artigo específico de revisão sistemática. Na verdade, esse é aquele artigo que já está lá no nosso mapa do Miro. Voltando para cá, vou tentar abrir um outro arquivo aqui, um outro artigo. Vamos lá. Revisão sistemática, passo a passo para... Enfim, quase todos os artigos que estão aqui, na verdade, eles estão lá já, né? Então aqui, ó, esse artigo de automação também é o que já está catalogado aqui, e já está lá. Mas enfim, essa ferramenta, o Zotero, é uma das ferramentas que você pode usar. Eu vou falar ainda na próxima aula, vou falar do Mendeley, vou falar de outras ferramentas que talvez você use algumas. É interessante até vocês relatarem para a gente, né, para a gente conversar um pouquinho na nossa aula síncrona, qual é a ferramenta que cada um usa, porque eu acho que isso pode, de fato, agregar muito. Tá certo? Mas voltando aqui para o nosso quadro do Miro, então a gente terminou agora, né, a nossa aula 18, a gente vai para a aula 19, que é o próximo vídeo, onde eu vou detalhar o passo a passo e trabalhar essa questão da ferramenta da IA, e assim a gente fecha a revisão sistemática, indo para o nosso módulo final, onde vamos trabalhar o Lean Startup aplicado à biotecnologia, um projeto para captação de recursos e inovação, onde eu vou usar um pouco de uma playlist que eu já tenho montada no canal do YouTube também com vocês, e por fim a nossa última aula aí, o marco legal em biotecnologia. Beleza? Então assim eu encerro mais essa aula. A gente está chegando no finalzinho da revisão sistemática e também já no finalzinho aí do nosso curso. Eu espero que você tenha gostado, tá certo? Uma boa aula, um ótimo final de semana, uma ótima semana de trabalho aí para vocês. Um abraço e até lá, o próximo vídeo.